A gente começa tratando dos assuntos aqui do Brasil. O Supremo Tribunal Federal validou hoje por unanimidade a decisão do ministro Flávio Dino, que homologou o plano de trabalho elaborado pelo Congresso e pelo governo com o objetivo de dar mais transparência às emendas parlamentares. Esse aval, a proposta, destrava parte do pagamento dos recursos. Um dos principais entraves na relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. De Brasília, o repórter Pedro Teixeira chega com os detalhes. Oi, Pedro, boa noite, bem-vindo ao WW. Obrigado, Thaís. Tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Finalmente, as questões relacionadas às emendas parlamentares avançaram aqui em Brasília. O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade, ou seja, todos os ministros concordaram com o plano de trabalho apresentado pelo Congresso e pelo governo. A partir de agora, as regras que foram apresentadas na avaliação do ministro Flávio Dino e chancelada pelos outros ministros da Suprema Corte vale. Ou seja, o Congresso chegou finalmente a uma conclusão, o que precisa ser apresentado, quais são as informações necessárias para garantir o pagamento das emendas parlamentares em 2025. Este era um julgamento que estava em plenário virtual desde a última sexta-feira. Os ministros poderiam votar até a próxima quarta, mas já nesta segunda a questão foi solucionada. Todos eles concordaram com o plano que agora, Thaís, promete solucionar uma série de questões que ainda estão pendentes. A principal delas, o orçamento de 2025, que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional, tinha que ter sido votado no fim do ano passado. Até agora ele não foi analisado, mas com esta solução, com a garantia de pagamento das emendas parlamentares neste formato desenhado pelo próprio Congresso e pelo governo, a expectativa é que já nos próximos dias, tanto deputados como senadores analisem o orçamento de 2025, que promete garantir uma série de facilidades para a execução dos gastos públicos por parte do governo federal e também com a garantia das emendas parlamentares, outros assuntos que devem ser analisados ao longo dos próximos meses de 2025 também podem ter um caminho um pouco mais fácil. Facilidade para o governo e também garantia de votações lá no Congresso Nacional. Afinal de contas, desde que o assunto emendas parlamentares surgiu, as votações foram analisadas de forma bastante lenta no Congresso. Volto com você, Thaís. Obrigada, Pedro. Boa noite para você. Garman, começo com você. Enquanto a gente não vê acordo de paz lá, Ucrânia e Rússia, a gente pode ter um acordo de paz aqui, tupiniquim, entre Congresso, STF, Palácio do Planalto? Eu acho que um passo importante para poder apaziguar as relações entre os dois poderes. Claramente, esse era o maior entrave e a maior demanda do Congresso perante o Palácio do Planalto. Eu acho que as emendas parlamentares eram uma dificuldade maior do Palácio do Planalto tinha, mas eu diria que tem o acordo. Esse acordo que foi firmado, que é sobre transparência e liberação das verbas, mas também tem um outro tema que talvez não é debatido tão publicamente, que também pode ser um problema para o governo lá na frente, que é as investigações da Polícia Federal sobre o uso e desvio de verbas dessas emendas. Então, eu acho que tem, assim, um entrave que era mais público sobre as regras da transparência, que foi resolvido, mas tem uma grande preocupação entre os partidos de centro no Congresso sobre como é que essas investigações vão andar. Então, isso pode ser um problema para o Planalto lá na frente, mas no curto prazo foi um passo importante, sim. Quer dizer, pode adiantar para frente, mas o passado ainda vai precisar ser resolvido, que é essa investigação da Polícia Federal, que é a distribuição das emendas feitas até agora, né? É disso que você está falando, sim, né? Sim, e tem uma investigação pela Polícia Federal que foi aberta... parlamentares, etc. Pois é, e no fundo eu acho que, curioso também, o que a Jussara tem apurado lá em Brasília, mas o que a gente tem sentido é que existe uma demanda também de lideranças no Congresso para que o Palácio do Planalto faça um meio de campo para evitar que tenha uma onda investigativa muito profunda que possa pegar vários deputados e lideranças políticas. Então, isso é uma negociação também com a qual o Palácio do Planalto não pode plenamente entregar, porque não controla essas investigações, mas eu diria que talvez essa é a maior preocupação
que eu sinto passado esse entrave sobre a distribuição, liberação das emendas. Jussara, então o Christopher já levantou a bola aqui para você, para trazer a apuração do que está acontecendo no Palácio, onde eles veem risco e como vem lidando com essa investigação. Olha, Thaís, o que a gente observa aqui que essas investigações, já são mais de 20 investigações abertas sobre a transferência dessas emendas, a questão não apenas de quem indicou, essa questão da transparência e rastreabilidade, mas justamente a aplicação na ponta, os convênios que são feitos que não ficaram muito claros. Então, como vocês disseram, resolve daqui para frente, mas todo o passado ainda está em discussão, ainda está em investigação. E há um incômodo muito grande, porque quando começa uma investigação, você não sabe onde termina. E aí, esse é o receio que se tem. E aí eu digo que não há um receio apenas em partidos de centro, em partido a gente tem um inquérito que mira deputados do PL, mas também há uma preocupação, inclusive, de integrantes do governo, se isso pode atingir alguma liderança do próprio PT. Importante a gente dizer isso, que quando vem uma investigação, fica todo mundo na berlinda, fica todo mundo ali que pode ser alvo de alguma investigação. Então, como eu concordo também com o Christopher, que o Palácio do Planalto ele não vai impedir uma investigação, mas há um desconforto em relação ao avanço dessas investigações. Claro que o discurso público é de que agora foi pacificado, há um entendimento na Praça dos Três Poderes, finalmente se chegou a isso foi exaltado pelo governo, foi exaltado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo STF também, na figura do ministro Flávio Dino, dizendo que houve ali uma compreensão, uma conciliação para chegar nisso, dizendo, olha, o Congresso também quer transparência, também quer rastreabilidade para tirar essa pecha de que há algo criminoso nas emendas. Mas concordo, o que está aqui nos bastidores é que até onde vão essas investigações da Polícia Federal, porque tem muitas frentes de investigação aberta. Agora, Christopher, como é que você enxerga o Congresso Nacional reagindo ao STF especificamente, né? Porque tem muita pauta lá na tentativa ali de segurar o trabalho do STF, mas pelo menos nessa questão das emendas, o Flávio Dino saiu vitorioso, né? Porque ele não abriu mão desse acordo, não está abrindo mão de olhar para o passado, ou seja, de dizer não, o acordo não vai prever nenhum tipo de anistia a quem fez coisa errada, isso vai ter que ser esclarecido para a população, então ele sai fortalecido disso. E eu queria te ouvir sobre como é que você enxerga agora, qual é o grau de fragilidade na relação entre Congresso e Supremo. Olha, eu acho que saindo esse acordo, de fato, foi um passo bem importante. O Flávio Dino sai, de certa maneira, fortalecido, mas também a aplicabilidade dessas regras de transferência, o quanto que, de fato, pode se melhorar a sua execução, ainda é um ponto de interrogação. E, ao mesmo tempo, o fato que foi o Flávio Dino que iniciou essa pauta, foi ele que abriu o inquérito de várias apurações da Polícia Federal, pelo menos no Congresso Nacional, roda uma percepção que foi um jogo casado entre o Palácio do Planalto e o próprio Flávio Dino, que gerou um certo desconforto. Mas, de fato, quando você indica alguém para o Supremo, o ministro é independente. Claro. Então, é algo também que preocupa o Palácio do Planalto. Esse governo vai acabar e o de Flávio Dino vai ficar muitos anos ainda lá no Ministério. E também que você iniciam, como a Jussara colocou, é uma preocupação com todos os partidos, não só os partidos do centro. Ela tem toda a razão quando ela fala isso. Então, mesmo que tenha essa visão que foi um jogo casado, que gerou um pouco esse mal-estar, mas o Palácio do Planalto não controla esse ciclo investigativo. Mas eu diria que pelo menos o fato que as emendas já foram parcialmente liberadas alivia essa pressão dentro do Congresso, mas tem essa faca pendurada em cima do Congresso nesses próximos meses. Tem uma personagem nova aí nessa relação, que é a Gleisi Hoffmann, Jussara, que acaba de ser nomeada a grande responsável pela articulação política no governo, e há uma expectativa de que ela seja uma espécie de xerife aí dessas emendas e meio que garanta essa execução desse plano. Como é que Brasília está enxergando esse papel dela?
Olha, ainda está vendo com desconfiança, porque não se sabe exatamente qual Gleisi Hoffmann estará à frente da Secretaria de Relações Institucionais. Se é a presidente do PT, né, que mais aguerrida, de que vai para o confronto, que muitas vezes acaba vocalizando ideias mais à esquerda, que às vezes o presidente Lula não faz, ou se é uma pessoa, né, a mesma Gleisi Hoffmann, que conseguiu articular a eleição em 2022, foi responsável por uma grande articulação ali para a chamada Frente Ampla. Depois, a mesma pessoa que foi fundamental para garantir a eleição de Hugo Mota à presidência da Câmara. Então, há uma desconfiança de qual Gleisi vai atuar, qual Gleisi vai assumir no dia 10 de março, responsável pela articulação. Fato é que ela, né, neste papel, cabe a ela também a controlar a liberação das emendas. Então, o que me dizem é o seguinte: o Centrão, assim que foi anunciado, confirmado o nome da Gleisi para articulação, fui conversar com integrantes do Centrão sobre como esperar, né? Como que ela vai ser recebida pelo plenário, pelo baixo clero. Porque ela vai bem, sim, com as lideranças. Eu conversei com vários líderes e eles falam, não, me dou muito bem com a Gleisi Hoffmann, não tenho problema com ela. A questão é que ela tem uma resistência no Congresso, no plenário. O que me dizem é que o ritmo que ela der para essas emendas vai ser primordial ali para o desempenho dela, inclusive para o sucesso dela nesse cargo ali, que a gente sabe que é uma cadeira, como dizem aqui na política, uma cadeira elétrica. A articulação é um dos cargos mais difíceis da política em Brasília. Bem, fato é que ela vai precisar costurar bastante ali com o Centrão e ela está até procurando ali, de repente, encontrar um nome do Centrão para ficar na liderança do governo e aí ajudá-la nessa articulação. Era exatamente sobre isso que eu queria passar agora com você, Garman, que é a liderança do governo hoje é Lindbergh Farias, também do Partido dos Trabalhadores, né, parceiro de Gleisi Hoffmann, ou seja, essa reforma ministerial que o presidente Lula fez, como você já disse aqui, a Jussara tem dito, foi uma dança das cadeiras entre o próprio PT. Você enxerga agora não só espaço, mas quase como uma obrigação. O governo não tem outra saída que não trazer alguém do Centrão para esse cargo? Eu acho altamente provável que traga alguém do Centrão para esse cargo, né? Acho que o que a gente também tinha escutado ao longo dessas últimas semanas é que o presidente queria alguém da sua altíssima confiança. Eu acabei de fazer uma confusão aqui. O Lindbergh é líder do PT, o líder do governo é o José Guimarães, mas é claro. Partido dos Trabalhadores também. O Filipe me corrigindo aqui, desculpem, vamos lá. Não, perfeito. O que a gente tinha escutado nas últimas semanas é que o presidente queria alguém da sua altíssima confiança para o cargo da SRI, porque alguém que controla as emendas tem que ser do círculo íntimo. Então, o presidente dificilmente ia ceder para uma liderança do Centrão nesse cargo. Mas, para a liderança do governo na Câmara, eu acho que a gente está já escutando já há algumas semanas que provavelmente vem alguém do Centrão, sim. Aguinaldo Ribeiro, por exemplo, um nome que está circulando que pode ser indicado para o cargo. Então, esse seria um mecanismo para poder abrir para o Centrão na Câmara. E concordo com a Jussara. Eu acho que o que a gente também tem escutado bastante na Eurásia é que a Gleisi tem uma boa relação com o alto clero da liderança do Congresso e até uma resistência maior com o baixo clero. Mas ela tem muita experiência e, se negociar a liberação das emendas, acho que pode facilitar a relação com o Congresso. Mas eu acho que a escolha dela também foi importante porque o presidente Lula quer alguém que brigue e venha a defender o governo a cara a tapa. Acho que nós estamos entrando na segunda metade do mandato, tem a reforma da renda, que vai ser a mais importante pauta do governo nesse terceiro ano de mandato. Eu acho que ele quer alguém que venha a defender, não só nos bastidores, mas publicamente essa reforma. Eu acho que ela cabe esse perfil. Jussara, o Aguinaldo Ribeiro é um centrão moderado, um centrão que conversa bem com o governo, teve um papel importante na reforma tributária, em toda a negociação em torno da reforma tributária. Esse é o centrão que está mais próximo do governo hoje e é o que vai manter essa ponte funcionando? Olha, pelo menos a expectativa do Planalto em relação a isso. Além do Aguinaldo, vou pedir aqui licença para citar outros dois nomes que
tem ouvido bastante. Um é o Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB e é um aliado muito importante do presidente da Câmara, Hugo Motta. Então, nesse sentido, há uma preferência dele dentro do PT e dentro do governo de que fique com o Isnaldo Bulhões, mas também citam Antônio Brito, do PSD. E aí, para o governo, é importante tentar trazer esses partidos ali mais próximos. A gente sabe que Aguinaldo Ribeiro é do PP, que tem ali como presidente do partido o Ciro Nogueira, que é uma das principais vozes da oposição, mas como disse o Cris, vocês disseram, né? O Aguinaldo Ribeiro, ele sempre tem essa característica ali mais moderada. Então, ele poderia ocupar essa posição e ele estava até final do ano passado como líder da maioria também na Câmara. Bem, agora, importante a gente trazer outros aspectos dessa questão da Gleisi Hoffmann no Ministério e na Secretaria de Relações Institucionais, porque quando a gente fala, olha, eles vão buscar alguém do centro para ficar com essa posição na Câmara, porque no Planalto a expectativa era que tivesse alguém que formasse um núcleo mais próximo do presidente Lula no momento de desgaste. Por quê? Do desgaste do governo. Porque o que se sentia é que o presidente Lula estava isolado. Tinha ali uma interlocução mais próxima com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, mas o que eles falavam é o seguinte, é preciso criar um núcleo duro em que o presidente vai confiar e vai ouvir. Então, por isso é importante a chegada da Gleisi Hoffmann, que aí se junta com o Rui Costa e o ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira. A expectativa é essa, que eles formem um núcleo de aconselhamento do presidente Lula para poder reverter esse cenário desfavorável no momento em relação ali à desaprovação do governo que tem crescido. Então, esse é um ponto importante para ficar de olho, porque a Gleisi vai trabalhar com o Congresso, tentar melhorar essa articulação ali, andar as pautas importantes do ano, como disse o presidente Lula, é o ano da colheita, mas vai ter um papel fundamental também na tomada de decisão. Christopher, uma das pautas que está travada no Congresso e que há uma expectativa enorme pela liberação, pela votação, é o orçamento, né? E a discussão do orçamento em si traz o embate, por exemplo, de Gleisi Hoffmann com a equipe econômica, com Fernando Haddad, portanto, isso gera uma desconfiança do mercado, uma insegurança ali de como essa relação vai se dar. Mas, ao mesmo tempo, há uma percepção ali, os governos do PT têm essa característica, né, que quando é para sair na defesa do presidente Lula, vai todo mundo junto. E a recuperação da credibilidade, da popularidade do presidente é um desafio geral do governo Lula. Como é que você enxerga a distribuição dessa tarefa entre a resistência de Haddad a essa pauta mais à esquerda de Gleisi e a tentativa de manter, de alguma forma, o equilíbrio fiscal e a necessidade de recuperar a popularidade do presidente? Pois eu acho que no curto prazo, a indicação da Gleisi Hoffmann para o Palácio Planalto não muda tanto a direção da política econômica. Claramente foi um passo importante para poder aprovar o orçamento. Tinham duas coisas importantes para aprovar o orçamento. Um acordo sobre as emendas e ter um ministro da SRI que os parlamentares sabem que vai ser o interlocutor para negociar nesses próximos meses, porque a gente tinha um problema só algumas semanas atrás, que é o ministro Alexandre Padilha não conseguia negociar nenhum acordo porque os interlocutores no Congresso não sabiam que ele ia estar aqui daqui a um mês, algumas semanas. Então, resolvido a indicação para a SRI e as emendas, dá para poder votar o orçamento. Eu acho que a direção da política econômica está razoavelmente dada em termos das metas fiscais, tem algumas decisões importantes pela frente, mas claramente nós temos agora, no Palácio Planalto, uma equipe que tem se contraposto à equipe econômica em vários temas. E a preocupação maior, eu diria que nós na Eurásia Group temos, se a aprovação do presidente Lula continuar a cair nesses próximos meses, aí sim a pressão dentro do Palácio Planalto, temos uma voz que vai certamente querer colocar propostas que devem se contrapor ao desejo da equipe econômica por uma certa disciplina fiscal. Então, não é um problema para a equipe econômica nesses próximos meses, mas eu diria que cria-se um núcleo duro mais disposto a querer anunciar mais gastos ou programas mais eleitoreiros que possam minar a confiança ainda mais que o mercado tem hoje sobre as contas públicas. Isso, vamos ver o equilíbrio, porque isso pode levar a uma depreciação da moeda um pouco maior lá na frente. Mas eu acho que nesses próximos meses o jogo está razoavelmente dado do lado econômico.